Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Nossa vida está na Tua presença. Por mais que tenhamos experiência, talento, por mais, ó Deus, que tenhamos ferramentas, a nossa dependência está no Senhor, está na Tua força e no Teu poder. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida da nossa família, cuida dos nossos projetos, guarda o nosso entorno. E nós cancelamos agora, no nome de Jesus, toda a contrariedade, toda a inveja, toda a maldade, todo olhar de raiva, de ódio, daquilo direcionado contra nós, que por 7 caminhos batem retirada. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa que tem adversidades e que tem adversários. Oramos para que o Senhor traga a promessa do Salmos 23 sobre a vida dela. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Meu Deus, a injustiça está diante de Ti, a inveja está diante de Ti, a maldade está diante de Ti, a fofoca, a intriga, a confusão, tudo aquilo, Senhor, direcionado a essa pessoa está diante de Ti agora. E nós pedimos justiça do Senhor. Pedimos a intervenção do Senhor, dá livramento, Pai, a essa vida, dá livramento a essa casa. Nós levantamos agora o nome do Senhor nessa oração. Sim, invocamos o nome de Jesus Cristo, o nome poderoso, incrível, maravilhoso de Jesus Cristo, e pedimos a justiça de Deus. Jesus é o juiz de toda a terra. Confiamos nele. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, e tudo que estiver ligado a nós, nós pedimos que a mão protetora, poderosa do nosso Deus esteja. Meu Deus, coloca a mão sobre essa empresa, coloca a mão sobre essa casa, sobre essa família, coloca a mão sobre esse ambiente que essa pessoa está e dá vitória a ela. Também oro, Pai, por todo aquele que tem sido alvejado no mundo espiritual, que tem sido atacado, que tem enfrentado desafios e oposições. Fortalece essa pessoa, meu Pai. Nós te pedimos a unção fortalecedora. Você que está aí em oração comigo, comece a orar e diga: Senhor, me dá essa unção fortalecedora, me dá essa força divina, me dá essa capacidade de resistir, de ser resiliente, de ter força para continuar. Peça forças ao alto, peça forças a Deus, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do Teu poder e do Teu favor sobre essa pessoa. E profetizamos que outubro de 2026 será um mês onde não nos faltará força, não nos faltará vitória, não nos faltará a justiça e nem o favor de Deus. Consagramos a Ti outubro de 2026 e pedimos Tua mão, Senhor, sobre este mês de outubro de 2026. Eu oro também em favor da família, Pai. Eu oro em favor dos casais e eu peço Tua bênção, peço Tua proteção. Senhor, tira o cansaço que essa pessoa sente, tira o desânimo que ela sente, tire, Senhor, o medo que ela sente. E no nome de Jesus nós cremos no que está escrito em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, ó Deus, é o Senhor quem nos fortalece. Podemos avançar porque o Senhor nos fortalece. Podemos continuar porque o Senhor nos fortalece. Podemos permanecer em pé porque o Senhor nos fortalece. Sim, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Não sei como é que foi o seu dia. Se foi bem, glória a Deus. Se não foi bem, Deus vai cuidar disso. Amém. Deus vai cuidar disso, em nome de Jesus. Você chegou aqui para receber uma palavra de Deus,
Você chegou aqui para receber um ânimo do Senhor. Você chegou aqui para receber um respaldo do céu. E é isso que você vai receber. E olha só, eu quero começar aqui essa oração com um testemunho para a glória de Deus. O testemunho que eu recebi foi da Tatiele, que nos acompanha aqui nas orações. E ela escreveu assim: em setembro do ano passado, descobri um problema muito sério na região pélvica. Os exames mostravam que eu teria que tirar as trompas e os ovários, porque estavam todos comprometidos. E meu maior sonho sempre foi ser mãe. Mesmo assim, continuei acompanhando as lives do Salmo 91 de manhã e à tarde, orando e pedindo que Deus tocasse na minha região pélvica. Hoje fiz um ultrassom e descobri que estou curada. Agradeço a Deus pela cura e pelas orações junto com você e creio que vou viver também o meu tão sonhado positivo. Amém. Que Deus te abençoe, Tatiele. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que opera milagres. Jesus é o nome dele, Jesus. Amém. Ele é Deus que pode mudar a tua vida. Por isso eu quero orar por cada pessoa que está doente aí. Tá? Quero fazer essa oração agora. Sinto que devo fazer isso agora, vou orar no final, mas quero fazer essa oração agora por cura. E quero pedir para você, envie essa oração para pelo menos 10 pessoas. Se você lembrar de alguém que está doente, alguém que está enfrentando um desafio na sua saúde, ou está com um familiar na CTI, no hospital, manda essa oração para essa pessoa. Compartilhe no mínimo para 10 pessoas. E se puder mandar para 1.000, para 2.000, manda aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você está fazendo uma coisa boa ao compartilhar. Então, no mínimo 10, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar junto, em nome de Jesus. Eu sinto de fazer essa oração agora pela saúde, eu vou fazer isso. Senhor, nós oramos pela cura total de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Que essa pessoa seja curada agora. Oramos pela cura total e completa dela. E declaramos que esse mal não pode prevalecer. Esse mal não pode prevalecer. Seja uma doença física, seja uma ação espiritual, seja o mal que mandaram contra ela, seja o que for, sai no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por cura total. Oramos por milagre, oramos por maravilhas, oramos por intervenção agora, no nome de Jesus Cristo. Sê tocado agora, toque-os, Jesus, toque-os, envolva-os com a tua presença. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, uma palavra de Deus que vai te abençoar. Tem 2 passos essenciais para sempre colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o primeiro passo é sempre começar o dia buscando a face de Deus. O nosso dia é extremamente concorrido. Tem muitas coisas para fazermos, tem muitas coisas para resolvermos, tem muita coisa que precisa da nossa atenção. E sabemos que quem tem responsabilidade tem que lidar com isso. Agora, a prioridade importa. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. A nós cabe apenas buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Ou seja, buscar a Deus e fazer o que é certo. E Deus vai acrescentar na nossa vida. Ele vai acrescentar tudo, absolutamente tudo que precisamos. Começar o dia buscando a face de Deus não é uma rotina, é uma declaração de dependência. Você sabe que isso foi uma das coisas que eu aprendi no jejum de Josafá. Quando estamos em jejum, nós temos que declarar a nossa dependência de Deus. Temos que jejuar para declarar a nossa dependência, que somos totalmente dependentes do Senhor. Às vezes achamos que sabemos demais, que já sabemos como fazer, que já sabemos como movimentar as coisas. E o jejum de Josafá
Eu tenho falado muito desse jejum porque foi um jejum importante que eu fiz. Esse jejum, ele fala da dependência total de Deus. Ou seja, você não pede muito a Deus, você só diz que você é dependente dele. E é isso que nós precisamos fazer em nossas orações. Senhor, eu sou dependente de Ti. Tu conhece meu coração. É isso que você tem que dizer para Deus. Porque o nosso ego fala muito, o nosso orgulho fala muito, as nossas habilidades que nós nascemos e habilidades que nos foram concedidas por Deus, elas falam muito. E muitas vezes você se acha a pessoa capaz. Você se acha aquele que sabe fazer. Tem gente que diz, não, eu sei fazer dinheiro. Não, eu sei fazer isso. Eu sei resolver. Ei, dependência de Deus. Quando você ora pela manhã, é isso que você está dizendo, Senhor. Sou dependente de Ti. Dependente. Aqui o Senhor encontrou um homem dependente de Ti. Aqui o Senhor encontrou uma mulher dependente de Ti. É assim que você tem que orar. Dependência de Deus. É reconhecer que sem a Sua direção podemos até nos mover, mas não progrediremos. Deus não quer que você apenas se mova. Deus quer que você progrida. E você só vai progredir se você estiver debaixo de uma direção de Deus. E quando acordamos pela manhã, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, tem coisas, gente, que tem que ser o primeiro para Deus. Deus tem que ter o primeiro de tudo na nossa vida, o primeiro do tempo, o primeiro das finanças, o primeiro, sabe, da nossa casa, o primeiro do nosso trabalho. Deus tem que ter o primeiro da nossa vida. É por isso que o culto de domingo pela manhã, para mim, é tão significativo. Porque é você começar o dia, sabe? Você começar o dia e você já começa em entrega a Deus. Isso é prioridade. Pensa comigo, o primeiro dia da semana é domingo. É ali que começa a nossa semana. E o melhor lugar para você estar quando você começa a semana é na presença de Deus. Eu gosto muito, fiz muitas vezes o culto de domingo à noite. Mas, sabe, o culto da manhã sempre para mim, teve um significado especial. Não que o da noite não teve, muitas vezes Deus ministrou, mas eu estou falando de primícia, é começar a semana na presença de Deus, dando para Ele a primícia, dando para Ele a prioridade, a prioridade da sua vida, a prioridade do seu tempo. O primeiro momento do dia define a atmosfera para o resto das horas. E o que você faz nos seus primeiros minutos define o tom que você enfrentará tudo mais. É por isso que começar o dia com oração, começar o dia na presença de Deus vai fazer a diferença. Tem gente que diz, não, depois eu oro, né, eu tenho que trabalhar. Mas se você começar o seu dia com oração, você vai dar ritmo ao seu dia. E sabe que ritmo que você vai dar? O ritmo divino. Buscar a Deus ao acordar não é apenas um dever, é uma estratégia de vida. Em Jeremias 29:11, a Bíblia diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para mim e para você é esse. O plano de Deus é nos dar vida. O plano de Deus é nos fazer prosperar. Deus não quer nos causar dano. E quando você estabelece essa prioridade, segundo Deus está mostrando, não tem como você não ser abençoado. Então, comece a dar tempo para Deus, a dar a prioridade a Ele. Ele não merece as nossas sobras. Ele não merece, ele é digno do melhor que nós podemos dar a Ele, o melhor em todos os sentidos. É o melhor que Deus quer, é o melhor. Eu já perdi as contas de quantos prédios nós reformamos para a igreja, para o reino de Deus. E uma coisa eu aprendi, sempre fazer o melhor com as condições atuais que eu tenho. Sempre. Teve um tempo que nós pegávamos paletes para fazer os bancos da igreja.
Quando eu pude comprar as cadeiras de plástico, compramos as cadeiras de plástico. Quando podemos comprar as cadeiras estofadas, compramos as cadeiras estofadas. E assim por diante, é sempre colocando o melhor segundo as condições atuais que a gente tem. Eu fico assim muito entristecido quando as pessoas elas querem o melhor para elas, mas elas não querem o melhor para o reino. Sabe, elas querem o melhor carro, elas querem a melhor casa, elas querem a melhor viagem, mas quando se trata de colocar alguma coisa dentro do reino, dentro da igreja, é o pior. É sempre o de péssima qualidade, é sempre o que tiver de mais, sabe, de mais barato, de mais... Eu vou dizer uma coisa para você, é segundo as nossas possibilidades, é claro. Tem gente que aquele ali é o melhor delas, e ok. Como eu disse, quando comecei, o primeiro banco foi feito de paletes, mas depois eu comprei uma cadeira de plástico e depois outros tipos. Por quê? Porque é sempre dando o seu melhor. E às vezes a vida da pessoa melhora, mas a generosidade dela com o reino não melhora. A generosidade com o reino não melhora. Ela não muda a visão dela em relação ao reino. Em relação à vida dela, sabe? Ela quer sempre o melhor. Para o reino tem que ser qualquer coisa. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer. Esse não é o projeto de Deus. A segunda coisa, nem sei por que eu entrei nesse tema aí com vocês, mas se eu entrei, Deus está falando alguma coisa aí com a gente. A segunda coisa, consulte a Deus antes de decidir. Cada decisão abre uma porta no mundo espiritual e cada escolha tem consequências visíveis e invisíveis. É por isso que isso eu tenho que fazer primeiro. Antes de decidir, eu tenho que consultar a Deus. Eu preciso consultar a Deus. Antes de tomar uma decisão, eu preciso que Deus esteja na frente. Eu preciso que Deus me mostre se esse é o caminho. É por isso que não podemos decidir levianamente, o que pode alterar o nosso destino. Hoje você toma uma decisão apressada, hoje você toma uma decisão por impulso, mas isso vai mexer diretamente no seu destino. Então tem coisas que Deus nos... Eu literalmente sinto Deus me pegando pela mão, sabe? Muitas vezes assim na minha vida, Deus me pegando pela mão e Deus me conduzindo por um caminho que eu não tinha planejado. Mas eu sei que se o Senhor está me direcionando aquilo, esse é o melhor caminho. Então, mesmo que a minha vontade queira fazer uma coisa, eu sei que Deus, a direção que Deus está dando é a melhor. Porque quando a sua vida é marcada pelo propósito de Deus, nada é acidental. Até mesmo pequenas decisões podem aproximá-lo ou afastá-lo da sua vontade. Pequenas decisões. Aí você diz, não, mas não faz mal eu trocar de emprego. Não faz mal eu trocar de igreja. Não faz mal eu trocar de casa. Toda decisão, consulte a Deus. Porque você está alterando o seu destino se você decidir errado. Você está alterando o resultado final. Você está alterando, você está saindo de um propósito, de uma direção que muitas vezes Deus tem para você. Eu tenho dito nos cultos que a gente tem transmitido aqui pelo canal, eu tenho dito para as pessoas que é muito importante, sabe, decidirmos segundo Deus. E isso só é possível quando Jesus é nosso Senhor. Tem algumas pessoas que Jesus é só o Salvador delas, Jesus não é o Senhor delas. Porque se Jesus fosse o Senhor da vida delas, elas perguntariam mais para Deus. Elas consultariam mais a Deus. Elas iriam querer viver a vontade de Deus e não a própria vontade. É sinal de maturidade espiritual não agir por impulso, mas preferir esperar que Deus trace o caminho exato que eu e você devemos seguir.
Isso é maturidade. É aguardar pela direção de Deus. É aguardar pelo comando de Deus. Mesmo que a resposta seja tão rápido quanto você espera, continue buscando a sua direção. Mesmo que não seja, no tempo que você gostaria. Talvez você diga assim, puxa, eu gostaria que Deus respondesse mais rápido, e às vezes Deus não vai responder tão rápido. Porque nele, muitas vezes, quando você está esperando, parece que é uma pausa, mas na verdade é proteção, é preservação. Por isso, quando você decide sem orar, acaba repetindo os mesmos padrões. Mas quando você ora antes de decidir, mesmo que o caminho não esteja claro, a paz de Deus dentro de você confirmará que você está na direção certa. Em Provérbios 3:6, a Bíblia diz: reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Antes de assinar qualquer acordo, tomar qualquer decisão importante, consulte a Deus. Ele vê o que os seus olhos não podem ver e conhece o fim daquilo que você ainda nem começou. Deus já conhece o fim das coisas. Então confia nele. Confia nele. Ele já sabe como que vai se resumir essa ópera. Ele já sabe os resultados finais. Então confia. Agora pode estar sendo, desastroso. Pode estar sendo desastroso. Você pode pensar assim, puxa, foi uma péssima decisão. E Deus diz, não, aguarda. Se eu te direcionei, eu vou te conduzir. E você vai ver que vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Eu fico imaginando quando Noé começou a construir aquela arca, ele pensou assim, o que é isso que Deus me mandou fazer? Mas no final foi proteção. No final foi segurança. No final toda a família dele foi salva. Então tem coisas que você tem que aguardar por aquilo que Deus está querendo fazer. Amém? Deixa Deus fazer do jeito dele. Quando Deus guia, o resultado não é apenas correto, é completo, certo e perfeito. Consulte a Deus primeiro e tudo que você fizer depois terá o apoio de Deus e a direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Pegou aí essa palavra? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91 e vou também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quino Global. Agora, antes dos conselhos, das direções que eu dou dentro da academia, eu vou começar com uma pequena instrução profética para direcionar, para ajudar aqueles que caminham no profético. Vai ser benção. Amém? E nesse domingo nós vamos ter um culto profético em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Eu quero convidar você a estar junto com a gente nesse domingo, às 9h30 da manhã. Nós estamos profetizando o novo de Deus. E eu comentei pela manhã, as pessoas estão tendo experiências antes do culto começar dentro da igreja. As pessoas estão tendo experiência com Deus antes do culto começar. Está tremendo o que Deus está fazendo. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e teremos o prazer de lhe receber. Neste domingo, às 9h30, Rua Carlos Ur, anota aí, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá? Você que é das cidades da volta, você que mora em Santa Maria e está com a gente, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, enquanto isso eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? Deixa eu declarar esse Salmo, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloque aqui nos comentários teu pedido de oração, teu desafio, a oração por alguém que você está orando. E também quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração. Que não fique isso só para você. Compartilhe aí com amigos, com parentes. Amém? É muito importante você compartilhar. Sabe, se Deus está me abençoando, por que eu não vou abençoar outras pessoas? Se eu estou recebendo direção, se eu estou recebendo oração aqui, se está fazendo bem para mim, por que eu não vou, testemunhar para as pessoas isso? Por que eu não vou mandar para outras pessoas? A alma generosa prosperará. Então compartilhe. Amém? Compartilhe. Você pode fazer isso. Você pode compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, você pode compartilhar. Eu quero orar por você agora. Já colocou aqui nos comentários? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. E eu te peço, Pai, abençoe cada um deles, sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oro também, Pai, por todo aquele que não está bem, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que ele receba um toque de Jesus Cristo. Sim, e que ele invoque a presença de Jesus. Você que está aí me ouvindo, que está numa situação difícil, chame por Jesus, invoque o nome de Jesus. Chame por Ele, chame pelo teu Salvador, chame por aquele que pode mudar a tua vida. No nome de Jesus Cristo, eu oro agora pela cura total e completa do teu corpo. Eu oro agora pela restauração da tua alma, que toda depressão vá embora, que toda ansiedade, toda preocupação, toda tensão que está na tua alma, tudo aquilo que está pesando sobre você, vá embora agora. No nome de Jesus Cristo, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Senhor. Eu também oro agora, Pai, profetizando sobre o mês de outubro, de 2026. E declaramos que o mês de outubro de 2026 será dirigido por Deus e será seguro, será abençoado, será próspero, será de milagres, será de vitória, no nome de Jesus Cristo. Toque com teu poder, ó Deus, toque com a tua bênção cada uma das pessoas que está aqui. Eu te agradeço pelas direções que o Senhor está me dando nesse momento. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com o teu favor, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. E olha só, Deus me deu uma direção. Nesse domingo, tanto quem estiver no presencial quanto quem estiver online, presta atenção, eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão enfermas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tá? Eu vou fazer uma oração especial. Quem estiver no presencial, nós vamos ungir com óleo, certo? E quem estiver no online, vamos orar também por você, certo? Deus colocou isso no meu coração. Além de profetizar o novo, nós vamos fazer uma oração especial de cura divina. Quem cura é Jesus, mas a nós cabe orar. E nós vamos fazer isso que Ele está nos direcionando. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Manda aí para 10 pessoas e que Deus te abençoe. Deus te guarde. Até mais.